Muito bem, pessoal. Mais uma aula aqui de apologética para a glória de Deus. E dessa feita vamos estar estudando sobre as testemunhas de Jeová e as suas piores heresias. Ok? Então, continuando aqui a nossa aula, próximo slide. As testemunhas de Jeová, cuidado com elas. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Ele manda que a igreja tome cuidado com esses falsos profetas. E a testemunha de Jeová se enquadra muito bem na fala do Senhor Jesus, que ele fala ali. Acautelai dos falsos profetas que vêm até vós, disfarçados como ovelha, mas por dentro são um lobo feroz. E as testemunhas de Jeová são os falsos profetas. Bom, as testemunhas de Jeová diz sobre que as testemunhas de Jeová diz sobre a pessoa de Jesus, dizendo que Jesus não é Deus, usando como base João 14:28, onde Jesus diz: Vocês me ouviram dizer, vou mais, volto para vocês. Se vocês me amassem, ficaria contente, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Nessa passagem, o testemunho de Jeová tenta enganar alguns irmãos menos avisados, dizendo que se Jesus fosse Deus como Pai, ele não teria dito, né? Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Mas a nossa resposta apologética, irmão, é o seguinte: logo na primeira olhada no versículo, vimos aqui uma união hipostática de Jesus. Ele tem as duas naturezas, uma humana ou uma divina, ok? Continuando aqui, lembrando aqui, pessoal, que Deus é maior que Jesus aqui na natureza humana e não divina. Se Jesus quisesse falar que Deus era maior, né, maior do que ele em natureza divina, ele usaria a palavra grega kleito, maior na natureza divina. Mas a palavra que o Senhor Jesus usou aqui foi a palavra grega chamada meso. Meso aqui é maior em posição e não em natureza divina, ok? Então lembra dessa palavra aqui, que essa palavra aqui ela pode te ajudar muito quando esse grupo sectário vier na tua casa oferecer para vocês um falso evangélico, tá ok? Você para o vídeo, dá uma olhada, ouça de novo quantas vezes for necessário, tá bom, pessoal? Então, continuando aqui a nossa aula. Eu gosto de começar a, a aula com uma introdução, né? A razão desse estudo apologético é provar que as testemunhas de Jeová não são uma igreja cristã, mas uma seita com ensino demoníaco, né? Em 1 Timóteo 4:1, o Espírito deixa claro que, à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Esses profissionais mentem tanto tempo que perderam a noção da verdade. Isso quem diz foi a Bíblia, através do apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, tá? Então, eles mentem há tanto tempo que eles perderam o que é o certo e o que é o errado, porque eles já deram a liberdade ao diabo a entrar na mente dele para enganá-los. Ok, pessoal? Então, continuando a nossa próxima aula, nosso slide. Quem são as testemunhas de Jeová? Aqui vamos fazer um pequeno resumo em miúdos, né? Em miúdos, falar um pouco o fundador desse grupo aí, né? Em miúdos. Por exemplo, existia um homem chamado Charles Taze Russell que com a maioria das pessoas tinha lá suas inquietações espirituais, membrou-se entre a igreja cristã, tais como a igreja presbiteriana, depois a igreja congregacional, mas não encontrou nela algo compatível à sua ideologia. Então, ele frequentou essas igrejas, pessoal, tá? Ele foi dessas igrejas, mas viu que ali não queria
não encontrou digamos assim, uma doutrina que encaixasse na sua mente, no teu coração, ele viu que não deu certo e saiu e para montar aquilo que a gente vai ver, tá? Não satisfeito com o encontrado, Russell, logo aos 18 anos, iniciou um grupo de estudo em 1870 e, posteriormente, em 1879, resolveu fundar sua própria seita com o nome Os Estudantes da Bíblia, que foi posteriormente mudado para as Testemunhas de Jeová em 1931, quando ele já não estava mais vivo. Ok? Então, a Testemunha de Jeová foi fundada nesse ano aí que está na tela, tá? Continuando aqui a nossa aula. A heresia TJ1. As Testemunhas de Jeová acreditam em uma liderança mundial, ou seja, o corpo governante que para elas é o céu fiel e prudente de Mateus 24, 45 e verso 47, o qual desde 1919 dão a elas alimento espiritual na forma de estudo nos livros e revistas, ou seja, na torre de vigia a chegar-se a Jeová, página 312. Tá aí a referência, pessoal. Continuando aqui. Resposta apologética. O servo fiel e prudente de Mateus 24, 45, 47 não é um grupo de 10 líderes mundiais atualmente desde 1919, mas é um conjunto de todos que estão em toda a história da Igreja de Jesus, que alimenta uns aos outros. Então, tá aí, pessoal. O servo fiel e prudente, né, de Mateus 24 e 45, 47, não é um grupo de 10 líderes, né, mundiais, né, como eles querem, mas é um grupo de todas as igrejas, que um vai alimentando o outro e um vai fortalecendo o outro, né, com a palavra de Deus. Ok, pessoal? Então, continuando. A segunda heresia TJ. A Testemunha de Jeová acredita que, por mais que leia a Bíblia sem estar em contato com os seus líderes, ou seja, os gurus mundiais, o corpo governante, não poderão herdar a vida eterna. Fonte de pesquisa, a Sentinela do 1º/8 de 1982, página 27. Resposta apologética. Pessoal, resposta apologética. A Bíblia não ensina a haver um corpo governante. Perdão, né? A Bíblia não ensina a haver um corpo governante. Os cristãos devem seguir a doutrina de Jesus e dos apóstolos, conforme está em Atos 2, 24. O corpo governante TJ não tem autoridade apostólica para afirmar que sem eles não se pode ter a salvação ou a vida eterna. Aliás, a Bíblia deixa bem claro: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, como está no texto sagrado, é João 16,13 e 1 João 2,20. Então, pessoal, nós não precisamos de um líder, né? A Bíblia não ensina que você precisa de um líder para estar ali, né? Te ensinando toda hora, apesar que nós temos mestres e pastores para nos auxiliar nesse requisito. Mas a Bíblia não fala nada disso. Se você não ouviu os seus líderes, né? Ali, se ele for uma inspiração, luz divina para você entender a Bíblia, você não vai dar o reino do céu. A Bíblia não fala isso em lugar nenhum, ok? Então, essa é a nossa resposta apologética. Continuando aqui a nossa aula, próximo slide. A heresia TJ3. Pessoal, o corpo governante TJ já previu a volta de Jesus para 1914, Torre de Vigia, tais fontes, tá? 1925, a Sentinela,
do 1º/3 de 1923, página 10, e o volume encadernado. Em 1975, aí está a fonte para os irmãos pesquisarem. Então, o corpo governante já previu a volta de Jesus nessas datas, tá, irmão? Vamos ser honestidade. Se você ouviu alguém falar outras datas aí, mas a data correta é essa aí, tá? Que está aí na descrição do vídeo, tá? Passar disso já é uma inverdade, dizemos assim. A apologética nós temos que fazer com sinceridade, tá? Na palavra de Deus, ok? Então, continuando aqui a nossa resposta apologética. Resposta apologética. Jesus ensinou que só Deus sabe o dia e a hora, como está lá em Mateus 24:36. Quando perguntaram ao Senhor Jesus se seria naquele dia que ele estabeleceria o reino, ele respondeu que não competia aos homens saberem disso. Atos 1:6 e 7. Então a Bíblia ela condena, pessoal, tá? Essas pessoas que tentam decifrar, adivinhar a data e a volta do Senhor Jesus, ou melhor dizendo, né, em miúdo, a volta repentina de Jesus, tá? Então a Bíblia ela condena. Só Jesus, né? Lembrando aqui, pessoal, que Jesus na sua natureza humana, tá? Ele não sabia de coisa alguma, tá? Mas na tua sabedoria divina, ele sabia muito bem. E isso a gente vai ver nos próximos slides, no próximo estudo bíblico. Ok, pessoal? Então, continuando aqui o estudo apologético. Portanto, quando um grupo religioso anuncia a volta de Jesus com data marcada, que criando profecias novas ou interpretação erradamente às profecias bíblicas, ele se torna um grupo de falsos profetas, como acabamos de ler na nossa fala introdutória, Mateus 7:15, que diz, né? Cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestido de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Então, quando surge um grupo, né, querendo um grupo religioso, né, querendo anunciar a volta de Jesus, eles são falsos profetas e eles vão para a galeria dos falsos profetas, como nós bem sabemos, pessoal. Então vamos continuar a nossa aula aqui. Heresia TJ4. Segundo ex-testemunho de Jeová, ou seja, um adepto dessa seita especializada em seita, ele alega que as TJ já mudaram mais de 400 vezes, né? Diz que Provérbios 4:18 justifica tais mudanças. A luz brilha mais e mais até esse dia. A sentinela do 15/7 de 2011, página 29. Aí eu coloquei aí, pessoal, um vagalume, né, para dar sentido à nossa fala, né, para dar sentido àquilo que nós estamos falando. Então, as testemunhas de Jeová, ela tem essa mania, né, de citar Provérbios 14:18, quando a sua doutrina não se encaixa na Bíblia, ela tenta, assim, modificar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Está usando como Provérbios 14:28. Ok, pessoal? Então, vamos para a nossa resposta apologética. Resposta apologética. A luz de Provérbios 4:18 não se refere à mudança de ensino do corpo governante da STJ, o qual muitas vezes muda de X para Y e depois volta para X, ante a luz de Provérbios 14, antes, né, a luz. Provérbio de 14:18 se refere ao Deus revelando a escritura sagrada ao seu povo, né? Como está
na descrição aí a Bíblia. Ok, pessoal? Essa é a resposta apologética, né? Se refere a Deus revelando a Escritura Sagrada ao seu povo. Por exemplo, qual é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? Conforme Salmo 119, verso 115. Refere-se também a compreendermos mais e mais a palavra de Deus, sem ficar voltando atrás, como faz a STJ dentre esses ensinos. E houve outros na história TJ muito estranhos também, né? Ah, falando aqui em miúdos, pessoal, né? É, as Testemunhas de Jeová criaram muitos outros ensinos, né? Diferente desse que a gente vai falar aqui em miúdo, tá, pessoal? A gente vai tentar explicar aqui qual foram os ensinos que as Testemunhas de Jeová inventaram também. Como, por exemplo, botei um vagalume de novo. A Testemunha de Jeová diz que o diabo foi o criador das moscas, né? Aliás, botou uma mosca aí, né? Ele diz que foi o diabo que criou as moscas, né? A fonte de pesquisa está lá no livro deles, Idade de Ouro, né? Outra heresia que eles criaram também. Ele diz que transplante de órgãos ser o mesmo que comer carne humana. A sentinela do seis de 1968, página 349 e 350. E essas aí são algumas das suas falsa doutrina, porque tem muito mais do que isso, pessoal. Então, a Testemunha de Jeová diz que foi o diabo que criou as moscas. E diz também que o transplante de órgão é ser o mesmo que comer carne humana, tá? Isso aí é uma aberração teológica das Testemunhas de Jeová. C. Jesus curava com eletro, né? Para Testemunho de Jeová, Jesus ele usava eletrochoque, né? Para curar as pessoas. Tá aí a fonte de referência em inglês. E a vacinação é um truque cruel de Satanás. A outra fonte de referência, Consolação do 30, do 5 de 1939, página 3 em inglês, tá? Então essas são algumas das suas heresias que eles criaram na década há muito tempo. Continuando aqui. Heresia TJ5. As Testemunhas de Jeová acreditam que elas são a única religião verdadeira e todas as nossas igrejas cristãs são parte da Babilônia Grande, o império mundial da religião falsa. Tá aí a fonte de referência, né? Para os irmãos dar uma olhada aí, que eu não vou ler para não ficar muito extenso o vídeo. O objetivo do vídeo não é esse, tá? Continuando aqui. Resposta apologética. A única religião, igreja verdadeira, é a união de todos os salvos em toda a história do cristianismo, que realmente converteram a Jesus Cristo, né? Conforme está lá em Efésios, capítulo 5:25. Então, a igreja verdadeira é a união de todos os salvos, né? De toda a história, né? E a única religião verdadeira é essa. Não tem. Nesse ponto, nós somos exclusivistas. O cristianismo, pessoal, é a única religião verdadeira, tá? Porque ela prega um Jesus verdadeiro, ok? Conforme está em Efésios 5:5, tá? 5:25. Não é um grupo da seita Testemunho de Jeová que diz que ele é só o único caminho que leva a Jeová. Observação.
Mas a seita TJ foi fundada por um jovem apóstata da Igreja Presbiteriana chamado Charles Russo em 1874, quando ele tinha 22 anos, e começou mal, pois previu a volta do Senhor Jesus com data marcada em 1914. Ah, como poderia, pergunto, né? Como poderia Deus verdadeiro iniciar tão mal assim a suposta única religião verdadeira? A resposta é Deus jamais faria isso, tá? Jamais faria isso. Heresia TJ6. As Testemunhas de Jeová ensina que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, mas uma criatura, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Assim pergunta: Jesus é filho dele mesmo? Conforme está aí na referência que ele costuma citar, né, para as pessoas. Então, a Testemunha de Jeová ensina que Jesus não é o Deus poderoso, mas a gente vai ver se Jesus é ou não é o Deus Todo-Poderoso. Pessoal, continuando aqui a nossa resposta apologética. A resposta apologética: Jesus é o único Filho de Deus, Pai, porque ele é o único Filho de Deus, quanto ao Pai, mas não há outro Deus, porém o mesmo. Por isso lemos na Bíblia que há um só Deus, Deuteronômio 6,4. Mas três pessoas são este, um só Deus. Botei aí dois tronos aí para os irmãos ter uma ideia, né, dos tronos. Então, pessoal, Jesus, ele é Deus, né? Tão Deus quanto ao Pai, mas não o mesmo, mesma pessoa, ok? Mas um só Deus. Continuando aqui. Primeiro, o Pai é Deus. Efésios 4,6 diz: há um só Deus Pai, de todos, que sobre todos, por meio de todos, em todos. Então, Efésios 4,6 diz, né? Um só Deus e Pai, de todos e sobre todos, por meio de todos, em todos. Tá? Segundo, o Filho é Deus. João 1,6. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Observação: ele é Deus como Pai desde o princípio. Tomé, por exemplo, chamou Jesus de meu Deus. João 20,28. O próprio Deus, o Pai, reconhece Jesus como sendo Deus. Veja Hebreu 1,8. Ok, pessoal? Continuando aqui. Terceiro, o Espírito Santo é Deus. Confira Atos 5,3-4. Lembre-se que Anania e Safira mentiram para o Espírito Santo e mentiram para Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. 4. Jesus também é Deus, porque ele é representação exata do ser de Deus, como está em Hebreus 1,3. Tá? Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não são três pessoas, não são três deuses, pessoal, mas um Deus que subsiste em três pessoas, ok? Observação: algo que uma criatura, por mais poderosa que fosse, jamais poderia ser. Em Hebreus 1,3 diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra dele, do poder dele. Se Jesus fosse uma criatura, não poderia sustentar nem ele mesmo. Só Deus pode sustentar todas as coisas. Então, se Jesus fosse uma criatura, não nem poderia sustentar ele mesmo, nem o corpo dele. E, assim como Jesus sustenta todas as coisas, o planeta, o céu, a terra, tudo, né? Através do poder dele, pessoal, ele sustenta também a nossa vida espiritual. Não podemos esquecer disso, ok? Em Hebreus 1,6, Jesus é adorado pelos anjos.
portanto, é Deus. Assim, na economia da Trindade, há três pessoas e Jesus não é o filho dele mesmo, mas do Pai. Hebreu 1,6 diz: E ainda quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz que todos os anjos de Deus o adorem. Então, os anjos adoravam a Jesus, né? E a palavra adorar aqui é proskenel, é a mesma palavra usada para adoração a Deus. Heresia TJ7, está aí um lobinho aí, né, representando, né, as seitas heresia. Continuando aqui a nossa aula de apologética, a heresia 7 TJ, a STJ ensina que o Espírito Santo de Deus não é um ser pessoal, mas que ele seja a força ativa ou poder de Deus. Está aí a referência, poderá viver para sempre no paraíso da terra, página 40. Continuando aqui a nossa resposta apologética. Resposta apologética. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é um ser pessoal. Por exemplo, pode se contristar-se, ou seja, deixar triste o Espírito Santo de Deus. Veja Efésios 4:30, que diz: Não entristeça o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, não é uma força elétrica, como a testemunha de Jeová queira, né? Como está aí na descrição do livro, uma bateria, tá? Coloquei uma bateria de carro, que as testemunhas de Jeová acredita que o Espírito Santo é isso aí, né? Ele compara com uma bateria de carro, uma força ativa de Deus, uma energia. C. Se ele tem emoções, no caso o Espírito Santo, se ele tem emoções, ele é um ser pessoal. Pode sentir, pode mentir para o Espírito Santo, né? Ah, aliás, né? Se ele tem emoções, ele é um ser pessoal. Pode se mentir para o Espírito Santo de Deus, como está lá em Atos 5,3 e traço 4. Observação. Não se pode contar uma mentira para uma força ativa, ou seja, uma bateria, tá? Você não pode mentir para uma bateria de carro, uma rede elétrica, mas sim para uma pessoa, tá? Então, em Atos 5,3,4, diz que o Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo dá testemunha e toma decisão junto com outras pessoas, pois tem a vontade própria. Veja Atos 5,32, que diz: Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedeçam. Atos 13,2. Quando adorava ao Senhor, jejuava, e disse o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, o Espírito Santo ele toma decisão. E aqui no Atos 13,2, ele diz, né? O Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a obra que ele teve chamado, uma obra evangelística, pessoal. Então, a força ativa, uma bateria de carro, né? Como queira, o, o, os falsos profetas da torre de vigia, né? O Espírito Santo não é uma bateria, ok, pessoal? Mas sim uma pessoa. O Espírito Santo fala do que ouve. Atos 16,13 diz: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouve, e lhe anunciará o que lhe está por vir. Somente um ser pessoal pode falar do que ouve. Ok, pessoal? Somente um ser pessoal. Coloquei aqui uma nota apologética, pessoal.
Por exemplo, a Bíblia usa a expressão poder do Espírito. Veja Romanos 15,13, que o Deus da esperança encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem da esperança pelo poder do Espírito Santo. Se trocamos, por exemplo, o Espírito Santo por poder, teremos poder do poder, mostrando que o Espírito Santo não é o poder de Deus, mas a pessoa da economia da Trindade, manifesta o poder de Deus. Por isso, ficamos cheios do Espírito Santo. Abrindo aqui um parênteses aqui, pessoal, pode uma pessoa ficar cheia de outra pessoa? Pode, simbolicamente pode. É isso que aconteceu com as pessoas de Atos. Elas ficaram cheias do Espírito Santo, né? Simbólico ali. Né? Corporeidade não significa, né, materialidade. Tá? Então, o Espírito Santo ele é uma pessoa, mas ele não tem corpo, é como Deus. A pessoa não pode ficar cheia de Deus e Deus não é pessoa. Para ser uma pessoa, não é necessariamente ter corpo. Basta ter as três faculdades inerentes: emoções, intelecto, né? E vontade. Essa que constitui uma pessoa. Então, por exemplo, eu posso ficar cheio de um amigo que me encheu o saco, sem ele estar dentro de mim. Né? Você pode estar cheio de uma pessoa, né, simbolicamente, se ela está dentro de você. Então, essa é a resposta que nós temos que dar para o grupo Testemunho de Jeová, essa organização do falsos profeta. Ok, pessoal? Prosseguindo aqui. Em Atos 2,1, ênfase em 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. Quando ele nos dá poder, Atos 1,8, mais receberás poder, mais receberás poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ok, pessoal? Então, continuando aqui. Coloquei aí, né, uma figura, ilustrando a doutrina da Trindade, apesar que não existe nada que nós possamos usar para comparar a doutrina da Trindade, tá? Para não assim, né, ilustrar a doutrina da Trindade. Por isso que eu uso muito o argumento, né, quando a pessoa pergunta o que é a doutrina da Trindade, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a melhor definição, ok? A observação: o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confira Mateus 28,19. Se o Pai e o Filho são seres pessoais, por que o Espírito Santo não seria ser pessoais também, né? Porque estão juntos ali em igualdade, mesmo nível de igualdade. Essa é a pergunta que nós temos que fazer para a seita do diabo, testemunha de Jeová. Se o Pai e o Filho são seres pessoais, por que o Espírito Santo não seria também um ser pessoal? Ok, pessoal? Essa é a pergunta que nós temos que indagar quando esse grupo chegar perto de você na sua casa, para oferecer um falso evangélico. Continuando aqui, pessoal, heresia TJ8, né? A Testemunha de Jeová ensina que a economia da Trindade tem origem um paganismo. Raciocina a base da Escritura, página 397 e 398, né? Aí está a fonte de consulta que eles falam, né? A Testemunha de Jeová ensina que a economia da Trindade, ou seja, a doutrina da Trindade, tem origem no paganismo. E a gente vai desfazer esse maldito aí, né? Esse argumento maldito da seita Testemunha de Jeová. Resposta apologética. A Escritura ensina que, primeiro, Yahvé é Deus, Efésios 4,6. Segundo, né, o Senhor Jesus é Deus, João 1,1.
e 20 e 28. C. O Espírito Santo é Deus. Confira Atos 5.3, verso 4. Mas Deus é um só, como está lá em João 17.3. Ok? Então, a Bíblia fala que Yahvé é Deus. B. O Senhor Jesus é Deus. C. O Espírito Santo é Deus também. Mas um só Deus. Ok, pessoal? Continuando aqui. O Colégio Apostólico, desde o segundo século, defendia um só Deus em três pessoas. A igreja nasceu trinitária e nós, nos dois primeiros séculos, aliás, nos dois primeiros séculos, expulsaram aqueles que negavam essa doutrina. Então, não há como não defender a doutrina a trindade econômica. Ok, pessoal? Então, o Colégio Apostólico, desde o século II, já defendia um só Deus em três pessoas. Tá? Isso não veio de agora, não, né? Do século XXI. Isso já é antigo. Ok, pessoal? E nós seguimos o exemplo do Colégio Apostólico. Muito bem. Heresia TJ9. A TJ ensina que Jesus foi a primeira pessoa a nascer de novo. Isso eles ensinam, né? As testemunhas de Jeová ensinam que Jesus foi a primeira pessoa a nascer de novo. Vamos fazer esse desfeito aí, pessoal. Resposta apologética. Jesus jamais precisaria nascer de novo. Nascer de novo é necessário para ver o reino de Deus. Confira João 3.6. Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode vir ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas Jesus já era do reino de Deus antes de ser gerado aqui na terra. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. João 16.36, ok? Então, Jesus, ele não precisava nascer de novo, porque Jesus já era do reino. E nascer de novo é para pecadores, tá? É a regeneração que o pecador tem que, tem que passar por ela, para poder, assim, herdar o reino de Deus. Mas Jesus já era do reino. Continuando aqui, pessoal. Outro ponto importante, nascer de novo é para pecadores, né? Como falamos, né? Outro ponto importante, nascer de novo é para pecadores que estão mortos em pecados e delito. E quando se converte a Jesus, Deus o dá vida espiritual. Eles nascem de novo ou ressuscita em sentido espiritual. Veja Efésios 2.1.6. Jesus não se enquadra nessa situação de precisar nascer de novo. Isto só reforça que Jesus das TJ é um outro Jesus, a quem não devemos recebê-lo nos lares, como está lá em 2ª carta de João 7:11. Tá? Então, esse é um Jesus da Testemunha de Jeová, é um Jesus desfigurado, tá? Um Jesus falso que não devemos nem perder tempo com ele quando vier na nossa casa. Ok? A única coisa que nós podemos fazer pelas TJ quando vier à nossa casa é oferecer um copo d'água, se assim elas quiserem, tá? Lembrando, pessoal, que toda vez que uma TJ chega nos teus lares, ali é um avatar. Dentro daquele corpo ali está a torre de vigia, tá? A torre de vigia que está dentro do corpo das testemunhas de Jeová. Eles são vítimas desse sectário aí, desse grupo. Devemos orar por eles, ok? Continuando aqui a nossa aula. Heresia TJ10. A Testemunha de Jeová ensina que Jesus começou a reinar no céu em 1914.
A fonte de referência é Chegai-se a Jeová, página 156. Isso é uma mentira, né, de Satanás, irmão. Tá? Botei aí o, o bicho ruim aí, né? Isso é uma mentira do diabo, tá? Porque é testemunho de Jeová, tudo que é testemunho de Jeová não merece crédito, tá? Não merece dar crédito para ela, ok? Então ela ensina que Jesus começou a reinar no céu em 1914. Resposta apologética, pessoal. A, a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. A verdade é que a STJ havia previsto a volta de Jesus para 1º de outubro de 1914, mas como Jesus não voltou nessa data, passaram a ensinar que havia acertado a data, mas errado o acontecimento, e que, na verdade, nessa data Jesus havia sido empossado rei no céu. Então, irmão, tá? Ah, isso foi uma mentira criada pela Testemunha de Jeová. Viram que não deu certo prever a volta de Jesus, eles criaram essa heresia aí. Ok, pessoal? Muito bem. Então, continuando aqui nosso próximo slide. Isso é uma grande mentira. Não faz o menor sentido. O rei dos reis, há menos de 200 anos, veja Apocalipse 19, por exemplo, 16, né? Está escrito em seu manto, em sua coxa, está escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus sempre foi rei aqui na terra. Por exemplo, ele nasceu no rei onde os reis falaram, né? Ele nasceu rei. Perguntaram, né? Onde está o rei dos judeus, que acabou de nascer? Mateus 2.2. Mesmo sendo o rei dos reis, ele aguarda do Pai, a ordem do Pai para trazer o fim da maldade ao salvo para sempre, né? Aqui em Mateus 22, quero chamar a atenção aqui, pessoal, né, que não está aqui em descrição do vídeo completo, mas é Mateus 22, né, 2:2, aqueles magos, né, perguntaram aonde que está o rei dos judeus, né? Então, Jesus já nasceu rei dos judeus, tá? Rei dos reis, ok, pessoal? Então, continuando aqui a nossa aula. Heresia TJ6. As testemunhas de Jeová ensinam que haverá dois rebanhos, os 144.000 que governará no céu e a grande multidão que será governada aqui na terra. A sentinela do 15 e do 7, né, que fala isso lá, eles falam essa mentira, tá? Isso é uma mentira destruidora, irmão, tá? A testemunha de Jeová, uma organização de falsos profetas, tá? Como está aí, né? Uma doutrina, né? Morta, né? Então, tá aí, tá? Então, a testemunha de Jeová, ela ensina isso aí, né? Dois rebanhos. A Bíblia não diz isso. E a gente vai dar uma resposta apologética sobre esse assunto aí. Para ela, os 140.000 já são filhos de Deus e pode tomar do pão e do vinho no céu, mas o da grande multidões são apenas amigos de Jeová. Só serão filhos de Jeová depois de 1.000 anos, né? E não pode tomar do pão e do vinho. A sentinela do 15, do 7, né? 2012. E a página 28 e outra referência também. Uma coisa, né, que vocês, irmão, nós temos que perguntar às testemunhas de Jeová, quando vem bater na sua porta, que eles têm essa mania de chamar vocês, né, os irmãos, a qualquer um, para
para participar dos emblemas, né, que ele chama a ceia do Senhor como emblema, né, para participar lá dos emblemas, né, do corpo e o sangue, né, do Senhor. Quando eles vierem na sua porta, você faz a seguinte pergunta: eu posso ir até no salão do reino, mas você vai participar dos emblemas sagrados, como diz a Bíblia, né, que nós devemos comer todos eles? Eu creio que a resposta vai ser não, tá? Porque como, né, vocês estão estudando aqui na apologética, nos estudos, o testemunho de Jeová não toma a ceia do Senhor, somente os 144 mil, né? E é muito difícil encontrar um desse grupo aí, irmão, tá bom? Continuando aqui. Resposta apologética. Jesus ensinou que haverá um só rebanho e não dois. Confira João 10,18. O destino dos salvos será herdar o novo céu e a nova terra, segundo Pedro 3,13, ou seja, o lugar que Deus preparou para os salvos, não a terra para um ou o céu para outros. Todos que têm fé verdadeira no Senhor Jesus são filhos de Deus, como João 1,12 ensina, tá? Ensina isso. Então, Jesus ensinou que haverá um só rebanho, não dois, conforme está na descrição do seu vídeo, João 10,16. Ok, pessoal? Então, continuando aqui. João 1,2 diz, né? Contudo, aos que receberam, ao que crerem em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Gálatas 2,16 está dito, né? Não há sequer um único versículo na Bíblia que ensine que só os 144 mil vão para o céu e que só eles podem participar do pão e do vinho e que os da grande multidões que são vistos diante do trono, em Apocalipse 7,14, ficarão aqui na terra e não poderão participar do pão e do vinho. Depois disso, olhei diante de mim uma grande multidão que ninguém poderia contar. A Bíblia fala que ninguém poderia contar, ok? Então, irmão, né? Cuidado com esses ensinos dessa organização aí, torre de vigia, tá? A Bíblia não ensina que haverá dois rebanhos. Continuando aqui. Muito bem, pessoal. Continuando aqui a nossa aula de seitas e heresia, né? A heresia 12 da STJ. As testemunhas de Jeová ensina que fazer transfusão de sangue é pecado. A sentinela do primeiro de 1900, do 12, dia 1º de fevereiro de 2011, página 27. A sentinela do 1º de março de 1986. Então, a testemunha de Jeová, ela fala que fazer transfusão de sangue é pecado, né? Vamos ver se a Bíblia, né, ela dá respaldo para essa heresia TJ. Botei umas duas figuras aqui, né, um menino aí com medo das testemunhas de Jeová, das heresias, e botei o símbolo do lobo, né, para dar sentido assim à nossa fala. Continuando aqui, pessoal, nossa resposta apologética. Não há na Bíblia o sangue é um símbolo de vida. Não é permitido comer o sangue, pois é tratar o símbolo de vida como comida. Todos os trecho bíblico que proíbe comer sangue ou ordena abster-se de sangue, né? Está lá em Gênesis 9,3 e 4 e Levíticos 17,10 e 11, tá? Então, na Bíblia, o sangue é um símbolo de vida. Nós não podemos tratar o símbolo, o sangue, como se fosse um sanduíche ou algo desse tipo,
A Bíblia proíbe comer sangue, mas a transfusão de sangue, a Bíblia não diz nada a respeito sobre esse requisito. Então, a Testemunha de Jeová não merece uma credibilidade da nossa parte. Ok, pessoal? Continuando aqui. Está aí o nosso soldado, né? O apologista. E a palavra de Deus, que é ela que dá a palavra final. Na Bíblia, Atos 15, 28.29, refere-se ao sangue de que se mata para servir de alimento, não de doadores vivos que doam o sangue para salvar a vida. Ora, se o sangue é símbolo de vida, e vamos usá-lo para salvar a vida, ok? E lembrando que um dos maiores doadores de sangue foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu um bom exemplo. Aliás, nós temos aí o apóstolo Lucas, que foi um médico, né? Diz os grandes estudiosos que Lucas foi médico. E nós não encontramos na epístola, no livro Lucano, os dois livros que ele escreveu, Atos e Atos dos Apóstolos e Lucas, nós não encontramos Lucas fazendo nenhuma menção que não podemos doar sangue, ok? Então, a Testemunha de Jeová, ela prefere ver uma pessoa morrer do que doar o sangue. Continuando aqui. Observação. Desde 1822, a transfusão de sangue são realizadas, mas as TJ passaram a proibi-la apenas em 1945. Pergunta: onde estava o Jeová TJ que não lhe revelou a verdade? Então, pessoal, desde 1822, as Testemunhas de Jeová ela fazia a transfusão de sangue. Elas só passaram a proibir a partir de 1945. Tá? Então, já a Testemunha de Jeová, ela mesma, ela entra em contradições quanto às próprias heresias. Tá? Bom, onde estava o Jeová das TJ? Tá aí, né? Um pouco de humor é bem-vindo, né? Tá aí uma figura, né? E a gente pergunta para a testemunha de Jeová onde estava o Deus dela. Tá uma figura que os irmãos já calculam a mensagem aí. Ok, pessoal? Prosseguindo aqui a nossa aula de apologética. Heresia TJ 13. As testemunhas de Jeová não crêem na vida após a morte. Então, eles não crêem na condenação eterna. Pessoal, botei aí tá, uma linguagem, uma figura ilustrativa. Então, as testemunhas de Jeová não crêem na vida após a morte. A fonte de consulta, a Sentinela do 15 de 5 de 1995, página 5. Tá? Tá aí uma figura bem bacana. Continuando aqui a nossa aula. Resposta apologética. A Bíblia Sagrada ensina a vida após a morte, no seguinte trecho bíblico. Primeiro, em Mateus 10, 28, fala sobre não se pode matar. Segundo, observe que na história do rico e do Lázaro, Jesus fez questão de narrar que ambos estavam vivos após a morte. Está lá, está uma figura ilustrativa também. Tá? A Bíblia Sagrada ensina a vida após a morte, sim, né? Como está aí em Mateus 10, 28, né? Que fala bem claro, assim como o sol brilha ao meio-dia, que não devemos matar, temer aqueles que matam o corpo, e não pode matar mais nada a alma. Então, se pode matar o corpo, né? E tem outras coisas também que podem ser mortas, né? Mas lembrando aqui, pessoal, que nós somos imortalistas, nós cremos na vida após a morte, está dependendo do caminho que a pessoa segue. Tá aí uma figura bem bacana do rico
e do Lázaro. Tá aí Lázaro, né? É, molhando a ponta aí. É claro que ele não fez isso, é só uma linguagem figurada, né? Molhando a ponta do dedo na água, né? E tá lá o rico no inferno. Ok, pessoal? Continuando aqui nossa aula. Terceiro, o Senhor Jesus prometeu ao ex-ladrão da cruz, hoje estará comigo no paraíso, como está lá em Lucas 23:43. Tá? Jesus ele falou, né, para o ladrão lá arrependido, hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Quando o ladrão falou, né, para ele, né, se arrependeu lá, disse: Senhor, lembra-te de mim quando vier no teu reino. E o Senhor Jesus ele disse: ó, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Isso significa que existe uma vida, né, após a morte para aqueles que acreditam, aceitam Jesus, obedecem Jesus, ok? Continuando aqui. João fala das almas dos que foram mortos por dar testemunho de Jesus, clamando por justiça a Deus. E Deus lhe responde que esperasse mais um pouco. Apocalipse 6:9 diz isso, né? Apocalipse 6:9-18, né? Jesus ali, né? Ele fala para ele esperasse, né? E as almas ali estavam clamando por justiça. E Jesus, né, deu uma veste a eles e falava e disse para eles esperassem um pouco mais. Então, as almas estavam vivas debaixo do altar. Ok, pessoal? Continuando aqui nossa aula de apologética. Heresia TJ 14. As testemunhas de Jeová não crê no inferno de fogo. A fonte de pesquisa poderá viver para sempre no paraíso da terra. Esse aí então, é um compêndio das Testemunhas de Jeová. Eu creio que ele não usa mais esse livro, né? Se usar, usa assim da maneira renovada, tá? Porque elas mudam bastante a sua doutrina. Mas a doutrina da Testemunha de Jeová, que não crê no inferno de fogo, pendura até hoje no século XXI. Então, a heresia 14 da Testemunha de Jeová, as Testemunhas de Jeová não crê no inferno de fogo, do fogo. Está aí a fonte do livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra. Você pode consultar as páginas 82, 81 e página 82. Ok, pessoal? Bom, resposta apologética. Embora fosse pecado queimar filho no fogo, deuses falsos, conforme está lá em Jeremias 7:31. Deus decidiu punir os que morreram sem salvação, negando a Cristo como o tormento eterno. Apocalipse 20:10. Está aí a referência, né? Ah, aí na tela dos irmãos. As testemunhas de Jeová, pessoal, usa Jeremias 37:31 para dizer que não existe inferno de fogo, mas o contexto aqui é outro e a gente, né, sabe muito bem que o que não passou pela a cabeça de Deus aqui é queimar criança no fogo ao deus Moloque. Isso nunca passou pela cabeça de Deus. Mas as testemunhas de Jeová, ela diz que nunca passou pela cabeça de Deus mandar ninguém para o inferno, usando Jeremias 7:31. Mas o contexto aqui, hermenêutico, gramatical, é outro que nunca passou pela cabeça de Deus é lançar filho ao fogo, né? Ao deus Moloque. Tá? Isso não passou pela cabeça de Deus mesmo. Ok, pessoal? Continuando aqui. A nossa conclusão: como cristão, precisamos conhecer a doutrina cristã a fundo para refutar as heresias das testemunhas de Jeová, como está lá em 2 Pedro 3,15, que fala, né? Botei um dizer aqui, deixa eu
tentar colocar aqui para os irmãos. Aí, né? Jesus lendo a palavra, né? Enfim, então a nossa conclusão é essa, pessoal, né? Como cristão, precisamos conhecer a doutrina cristã a fundo para refutar as heresias TJ, né? Conforme está lá em 1 Pedro 3,15, que diz, né, que santificai a Cristo como o Senhor, vosso coração está sempre preparado para responder com mansidão todo aquele que pedir a esperança que há em vós, tá? Esse é o texto-chave da apologética. Tá ok, pessoal? Tá uma figura de Jesus lendo a palavra aí, tá? Ah, enfim, é isso aí, pessoal, né? Que o Deus da paz nos abençoe e que Ele nos livre de todas as heresias, ok? Vamos continuar orando pelos sectários, pela aquele pessoal, né, que estão lá dentro do salão do rei, da Testemunha de Jeová. Vamos pedir ao Senhor Jesus que libere, né, o perdão dele, que abra os olhos das Testemunhas de Jeová para que ele reconheça que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ok, pessoal? Que Deus abençoe e fique todo na paz do Senhor Jesus.